Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no 15º dia e nesse 15º dia eu quero meditar com você a respeito do tema casei, mas não me sinto feliz, não me sinto bem. Efésios capítulo 5, verso 21, leia comigo, diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando a gente para observar, queridos, a respeito desse tema sobre o casamento, a felicidade no casamento, a gente percebe que às vezes existem vários equívocos com relação ao casamento. Por exemplo, qual é a visão do mundo? Coloco aqui mundo no sentido de pessoas que não consideram a palavra de Deus, não consideram a vontade de Deus. Qual a visão do mundo sobre o casamento? É essa: eu vou me casar para me ser feliz. Eu vou me casar para buscar a minha felicidade. Esse é o meu propósito principal em me casar. E as pessoas se casam e são frustradas porque muitas das vezes elas não alcançam isso. Parcialmente, ou parte dos cristãos tem uma visão mediana a respeito disso. Eles pensam o seguinte: peraí, eu não me casei, eu não devo me casar para buscar a minha felicidade, mas buscar a felicidade do outro. Então, isso é o que se ensina muitas das vezes no meio cristão, que parcialmente isso está certo, mas não como prioridade. Se ensina o seguinte: olha, você sim, vai alcançar a felicidade, mas você vai alcançar a felicidade em conjunto. Você se casou para fazer o seu marido feliz, ou o seu marido se casou para lhe fazer feliz. Por isso os dois vão alcançar a felicidade. Então, de maneira individual, cada um não vai buscar a sua própria felicidade. Um vai buscar a felicidade do outro. Dessa maneira eles vão alcançar a felicidade. Isso está certo? Em parte está certo, mas não como prioridade. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Eu quero compartilhar com você um livro que talvez você possa ler em algum momento, que é o livro do Timothy Keller. O livro é O Significado do Casamento. É um pastor, é um teólogo, ele vai desenvolver muito a respeito desse assunto de maneira muito edificante. Então, uma das coisas que ele vai estar trabalhando nesse livro, a respeito do casamento, é que o propósito principal do casal se unir em matrimônio não é a felicidade de ambos, é a santificação. Esse é o propósito principal, é a santificação. Mas espera aí, não é a felicidade? Como assim? A felicidade ela vai ser uma consequência, mas o propósito principal é a santificação. Quando a gente para observar a vida cristã, a gente percebe que eu devo viver uma vida que glorifica a Deus. O propósito principal para o qual eu fui criado é a glorificação de Deus. Então, o propósito principal para o qual o casamento ele foi constituído é a glorificação de Deus também. Continua sendo a glorificação de Deus, porque quer eu coma, quer eu beba, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Então, o casamento ele é uma ferramenta de Deus para fazer com que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. O casamento é uma ferramenta de Deus para fazer com que a esposa e o marido sejam cada vez mais parecidos com Jesus. E isso como? Pelo processo da santificação. Você já percebeu, você que é casado, e você que não é, pare e reflita sobre isso e pense e guarde isso com você. O casamento ele é uma união muito íntima, literalmente muito íntima. E a união do casamento de duas pessoas é algo que ela vai demonstrar fragilidade. É uma única união no qual você realmente se desarma quase que totalmente, que você conhece a intimidade do outro, que você não consegue esconder muita coisa. E por conta disso, quando o casal ele se une, eles vão começar a perceber falhas do outro. Eles vão começar a perceber, o indivíduo vai começar a perceber que ele não é tão bom assim, que ele procrastina, que ele se irrita, que ele não é tão paciente, que ele não é tão manso. Então, no relacionamento do casamento, ele vai estar tão próximo de alguém que ele vai precisar trabalhar a questão
desses detalhes mínimos, que às vezes numa relação de amizade, na família, você não consegue perceber esses detalhes mínimos. Então, o casamento é para trabalhar esses detalhes mínimos. E ele é uma das ferramentas mais excepcionais para a santificação. Tem um evangelista, missionário e pastor, que eu admiro muito, chamado Paul Walsh, que ele fala muito também sobre isso, que o casamento ele é uma ferramenta excepcional que Deus ele criou para o processo de santificação do ser humano, para que o homem e para que a mulher possam buscar e alcançar cada vez mais esse status de santificação. Então é importante que você olhe para o casamento nesse sentido, que o propósito do casamento não é simplesmente você ser feliz, isso não é o propósito principal, é você aproveitar do casamento para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. E, sem dúvida, queridos, no casamento, na união do casamento, você vai perceber essa necessidade. Quando um cristão, ele é realmente um cristão, e ele se casa, ele vai ver o quanto que ele precisa mudar, o quanto que muitas das vezes ele é egoísta, o quanto que muitas das vezes ele é prepotente, ele é arrogante, ele precisa de Cristo. Aí que entra a necessidade de ele buscar mais o Senhor, trabalhar mais para se voltar para Cristo. Então, eu quero que você pense sobre isso, sobre esse assunto, que você foi chamado para se sujeitar à sua esposa e o esposo chamado para se sujeitar ao marido, e juntos eles vão buscar esse processo de santificação, juntos eles vão passar por esse processo de santificação. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade da gente estar meditando sobre isso. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor mostre o real propósito, para que o Senhor marque o real propósito, principalmente na vida dos casais, e que o Senhor guarde também no coração daqueles que ainda vão passar por esse processo, ainda vão vivenciar esse processo. Que eles possam entender que o principal propósito para o qual eles foram criados não é a felicidade em si. Em nenhum momento as Escrituras vão apontar para isso, o casamento nesse sentido. Em nenhum momento, nenhum texto bíblico vai apontar o casamento como tendo esse propósito final, que é a felicidade, mas a santificação, mas a edificação do casal, a glória do Senhor. Então que possamos compreender isso, que a tua igreja, que o teu povo, os ouvintes possam compreender isso e buscar ao Senhor, buscar a santificação para o casamento e, como consequência, receber a felicidade que vem do Senhor para os seus casamentos. Eu oro, Senhor Deus, de maneira especial hoje pelos casados, aqueles que estão nessa união tão difícil, às vezes enfrentando problemas, não se sentindo felizes, que o Senhor possa fazer com que eles olhem para o Senhor, que eles se voltem para o Senhor e busquem alegria e satisfação no Senhor e não um no outro. Então, eu oro, Pai, em nome de Jesus, trabalhe em cada vida, em cada casamento, em cada casal. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.